Começo agradecendo, em nome do Instituto Fernando Henrique Cardoso, a todos os patrocinadores, cujas marcas, as logomarcas estão aqui expostas nessa tela aqui ao fundo. São patrocinadores fundamentais para viabilizar não apenas este evento que estamos fazendo hoje, para marcar 20 anos do Plano Real, mas também toda a programação de seminários da Fundação ao longo deste ano de 2014. Queria fazer um reconhecimento muito especial aqui na figura do Pedro Herz, ao apoio da Livraria Cultura, nossa nova parceria, sem a qual seria impossível estarmos hoje aqui neste cinema. Então, muito obrigado, Pedro, a você e a sua equipe. Vou fazer um reconhecimento também de público aqui, a Virgínia Barbosa, que em breves segundos, eu já te chamo para vir ao palco, fará a introdução, o preâmbulo da fala do presidente Fernando Henrique Cardoso. A Virgínia foi uma tremenda companheira aqui na elaboração deste seminário. Ela é franzina apenas na aparência. Tivemos aqui muitas disputas logísticas e conceituais e acho que chegamos num ótimo termo. Foi um prazer trabalhar com você e ver uma moça aí da novíssima geração com tanta inteligência e tanta gana de dar o melhor de si para realizar coisas que acho que são do interesse coletivo. Antes de te chamar, Virgínia, só uma breve repassada aqui pela programação. Serão duas mesas, 2 painéis nesse período da manhã. Nós seremos obrigados a reduzi-las cada uma em 15 minutos para ajustar esse atraso que tivemos do início. Haverá entre elas um pequeno break, que eu, por favor, peço que seja de apenas 15 minutos, para a gente não comprometer o andamento do período da manhã. E à tarde haverá um terceiro painel, conforme a programação que todos vocês receberam. Dito isto, eu queria chamar a Virgínia ao palco para que ela chame o presidente Fernando Henrique Cardoso. Virgínia, por favor. Bom dia a todos, obrigada. Sou Virgínia Barbosa, conforme o Sérgio já me apresentou, e eu dirijo a produtora Sketch, que, juntamente com o Instituto, organizou esse seminário. Eu agradeço imensamente ao Instituto pela oportunidade, pelo apoio, e meus pais e amigos pela força que sempre me deram nessa trajetória. A parte da Sketch na idealização e elaboração desse evento foi tentar responder uma pergunta que me surgiu 1 ano e meio atrás e começou a surgir também na cabeça de outros amigos meus. Por que, 20 anos depois do Plano Real, ainda não conseguimos avançar tanto quanto necessário nas reformas estruturais essenciais, postergadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, tributação e segurança pública? Nós, jovens, não vivenciamos aquela era das trevas da economia brasileira, da hiperinflação. Não sabemos o que é você ter que correr para o supermercado antes que as maquininhas mudassem os preços e você não tivesse mais dinheiro para fazer as compras do final do mês. Penso que eu falo pela minha geração quando digo que devemos muito a vocês, elaboradores do Plano Real. Temos agora mais oportunidade de avanços em inúmeros aspectos práticos da vida. Então, obrigada. Agora chegou a nossa vez de construir o nosso caminho. Estamos sedentos por mudanças, mas precisamos de conselhos e inspirações. Afinal, como dizia o grego Sêneca, uma nau sem rumo não tem vento a favor. Foi com esse pensamento que trabalhei nesse evento com o Instituto, na tentativa de suprir a demanda de ideias, com a oferta de um dia de discussões sobre as perspectivas para o país, que afetarão diretamente a minha geração. É com grande honra que passo a palavra agora para aquele que certamente é uma das figuras que mais nos inspira hoje em dia a refletir fortemente sobre o momento em que vivemos e sobre o nosso futuro. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. As desculpas sobre a demora já foram aqui feitas. Não foi minha a demora, nem dos palestrantes, foi de organização, mas há tempo ainda de nós podermos recuperar o tempo. E eu, como fui limitado a 15 minutos, vocês sabem que o Sérgio Fausto é muito executivo e nos impõe regras. Eu vou ser breve, mas é uma satisfação muito grande
que vim esta manhã aqui para me dirigir a todos vocês, especialmente porque estou na companhia de muitos dos amigos que há 20 anos trabalhamos para dar um rumo ao nosso país. E agradeço muito a presença deles todos aqui. Breves reflexões. Há 20 anos, quando nós nos juntamos para fazer o hoje chamado Plano Real, no começo chamava-se FHC, quando as pessoas não tinham certeza ainda se ia dar certo. Depois virou real, foi melhor. Bem, há 20 anos foi possível introduzir uma série de mudanças no Brasil, não pela virtude de quem formulava ou de quem implementava essas decisões apenas, mas porque o país clamava por transformações. Nem sempre os povos estão abertos à mudança. E mesmo quando se insiste muito que é importante mudar, que tem que ter um novo rumo, é difícil mudar. Porque isso já é coisa antiga, já do Maquiavel. Os que vão mudar sofrem logo a descrença, primeiro daqueles que sabem que com a mudança perdem, e esses percebem logo. E os que vão ganhar com a mudança não percebem. Então, a mudança é quase sempre um salto, não diria no escuro, mas na obscuridade. É preciso ter capacidade de ver mais adiante, e persistência, e discernimento e coragem, para atravessar os momentos iniciais, que são sempre muito difíceis. No Brasil daquela época, era óbvio que era preciso fazer alguma coisa. Nós tínhamos conseguido o que era mais importante, que foi a redemocratização, a nova Constituição de 88. Isso levantou aspirações. A própria Constituição desenhou para o Brasil um futuro de melhor bem-estar. As camadas que necessitavam desse bem-estar começavam a se organizar, havia muita greve, havia liberdade plena de imprensa, o Congresso exercia seu poder, havia portanto, muita pressão. E a sociedade sentia que havia uma indefinição quanto ao nosso futuro. Essa indefinição vinha de longe, vinha dos tempos já anteriores, com as grandes crises que nós tivemos que atravessar, de petróleo, a inflação, que foi a consequência mais imediata, um desenho político complexo. Quando nós tomamos as decisões que tomamos na Constituinte, nós não tínhamos muita clareza sobre o conjunto de problemas que nós teríamos que reposicionar para enfrentar os novos tempos. Não vou aqui me referir ao momento do debate constitucional, que foi muito vivo, muito denso, mas quem viveu de perto sabe que nós fomos tateando, que fomos desenhando um futuro para o Brasil e sem dar os instrumentos para que esse futuro fosse se concretando. E as pressões eram enormes. Depois da democratização, por força das circunstâncias, também pelas decisões governamentais, a nossa economia foi aberta. Na época, nós criticamos muito, porque era aberta sem uma discussão maior, mas a verdade é que a abertura da economia foi um marco importante, porque deu um sacolejão no país, era preciso fazer alguma coisa. E nós não sabíamos muito bem o que fazer. E o debate era muito intenso no Brasil. A crítica à ineficiência do Estado, à ineficiência das organizações políticas, era muito grande no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós vivíamos, por outras razões, dificuldades. Passamos por um processo sabido de impeachment. O Congresso Nacional estava num daqueles momentos que, de vez em quando, ocorrem de grande desconfiança, porque havia a chamada crise dos anões do orçamento, nada de novo sobre a terra, sobre o sol, e ao mesmo tempo, um governo que era consequência do impeachment, de um vice-presidente que não foi eleito diretamente pelo voto popular, mas que teve a sabedoria de entender que, naquele momento, tinha que fazer um governo o mais amplo possível. E assim foi feito, era um governo amplo. Mas um governo amplo é difícil dar rumo a esse governo amplo. Por decisão do presidente da República, Itamar Franco, a partir de um certo momento, coube a mim exercer a função de ministro da Fazenda, tarefa para a qual eu não estava, obviamente, preparado. E que, se tive alguma virtude, foi de juntar pessoas que tinham competência para fazer. Mas, sobretudo, foi o importante naquele momento, e vou me referir depois ao momento de hoje, naquele momento é que alguma coisa tinha que ser feita. E o país, em certas circunstâncias, parece que deposita confiança. Eu me lembro que eu, nomeado ministro da Fazenda, a contragosto,
reitero isso sempre, eu perdi o melhor emprego da República, que era ministro do Exterior, ganhei o pior, que era ministro da Fazenda, naquelas circunstâncias, e eu me lembro de um amigo que uma vez entrou comigo num restaurante lá de Brasília, e eu fui aplaudido. Ele me disse: o pessoal está maluco, a inflação não caiu, continua alta. Por que eu fui aplaudido? Não, eu não tinha feito nada. Eu fui aplaudido como uma espécie de vontade das pessoas de que as coisas acontecessem. Havia uma vontade de que as coisas ocorressem. Depositavam confiança sem saber muito bem no quê. E nós, lá que estávamos metidos lá nos escritórios do Ministério da Fazenda, tentando ver o que era possível fazer. Não vou discutir aqui passo a passo, muitos de vocês conhecem toda essa mecânica. De fato, a criatividade de muitos dos que estavam trabalhando comigo naquele momento, e a maior parte deles vai falar hoje aqui, era enorme. A persistência não tão grande. O Clóvis Carvalho que dava o método para que as pessoas não derivassem para novas ideias incessantes e também temor de que essas novas ideias não pudessem realmente se efetivar, porque todo mundo olhava em volta: cadê a força política? Os ministros, cada um tinha um pensamento diverso, mas todos tinham a mesma obsessão: gastar mais. Então, como fazer isso? Eu me recordo que um dia o presidente da República, Itamar Franco, que sempre confiou, na verdade, em que nós iríamos fazer alguma coisa para o bem do Brasil, e, na verdade, ele tinha um outro ministro, também não preciso declinar o nome, um homem inteligente e que tinha ideias bastante, enfim, definidas sobre o que seria bom para o Brasil. E houve uma reunião do Ministério, no qual, por proposta desse ministro, o presidente Itamar Franco fez passar um filme, uns vídeos, a respeito do que o Roosevelt havia feito nos Estados Unidos. E era o quê? Aumentar o gasto público para sair da crise. E todo mundo aplaudiu. Eu entendi logo o recado. Olha aqui, nós temos que produzir mais, e essa história de controlar orçamento e gasto não é o que se precisa. Bem, terminado o filme, pedi a palavra, e eu estava presente o ministro Brito, que então era ministro da Previdência, que foi um dos poucos que apoiou, que entendeu do que se tratava. Eu digo: olha, eu acho que o presidente Roosevelt fez uma coisa extraordinária. Só que nos Estados Unidos, as empresas privadas estavam quebradas, e o setor público tinha credibilidade, podia emitir dólar. Nós aqui é o contrário. As empresas não estão quebradas, o governo é quem está quebrado. É o Estado quem está quebrado. Esse era o miolo da questão. E era muito difícil fazer passar a ideia de que realmente a questão toda estava em reconstruir a possibilidade do Estado exercer sua função de uma maneira correta e competente. E esse foi o nosso trabalho. Na verdade, existe todo um aspecto do Plano Real, que é o mais, quando é glorificado, que é o da mímica, como foi possível fazer a URV, que nós agora estamos, nesse momento, completando os 20 anos da URV, foi em fevereiro de 94, né? A URV, que foi um invento, realmente uma moeda virtual, para evitar a ligação direta com o dólar e para mostrar à população como é que era possível ter uma moeda estável enquanto a outra estava sendo minada pela inflação. Isso foi muito importante até mesmo simbolicamente trocar toda a moeda nacional num só dia, para as pessoas cortarem na sua memória a ideia de que a moeda vai perder valor. Tudo isso foi muito importante, mas isso supôs um trabalho muito grande, que só para dar um exemplo, no ano anterior, 93, portanto, nós tínhamos completado, pelo esforço de muitas pessoas, no final do Pedro Malan e do André Lara Rezende, mas o Jório Dalcio, o Sérgio meu Deus do céu, Amaral e muitos outros se dedicaram a renegociar a dívida externa, porque nós estávamos em moratória. Moratória significa o seguinte: deixei de pagar, e agora? Então ninguém te dá crédito. Isso foi um trabalho enorme de renegociar a dívida externa. Depois, um trabalho enorme de tentar mostrar aos organismos internacionais que, sim, nós teríamos condições de implementar um plano. Eles não acreditaram. É uma coisa pouco sabida. O Fundo Monetário, o FMI, não apoiou o Plano Real, formalmente. Ela disse que nós não tínhamos condições. Eu fui informado pelo então, gerente-geral, o diretor-geral do fundo, de que ele não tinha condições de... Ele confiava em nós, era o Candestu, mas ele não tinha conseguido que a equipe do Fundo Monetário apoiasse, achava que não havia condições políticas para implementar o plano e que a equipe era de gente muito jovem, sem experiência suficiente.
sem falar de mim, que nem economista era. Então, foi difícil tudo isso aí. É todo um trabalho de convencimento. E se houve uma decisão importante que nós tomamos, foi de exatamente entender o momento e dizer, olha, ou se tem o apoio da população, o apoio de vários setores do país, inclusive do Congresso, do governo, do Congresso, dos meios de comunicação, dos setores empresariais, dos sindicatos, dos parlamentares, ou não se vai fazer nada. Eu, basicamente, me dediquei a fazer aquilo que eu, naquela época, sabia fazer, falar. Falar, explicar, ad nauseam, cansativamente mostrar quais eram os caminhos que nós íamos trilhar. E dizer ao país, em vez de surpreender o país, que estava já assustado com o que foi feito no período do presidente Collor, que foi congelar depósitos e tudo mais, e eu disse, nós não vamos fazer isso, nós vamos anunciar de antemão todos os passos que nós vamos dar. Algo que era difícil, mas foi feito assim, discutir com a sociedade, com o Congresso. Aqui o Baixa passou, o Gustavo e muitos outros, inúmeras horas no Congresso discutindo, convencendo, eu também. Eu tinha vantagem de que era senador e não tinha medo de bicho-papão. Então, ia lá para o Congresso e brigava com eles, né, abertamente, para mostrar. E até que foi possível uma espécie de mudança cultural. O país entendeu que era preciso mudar. Bom, há momentos em que isso ocorre. Agora nós estamos aqui, futuro do Brasil. Nós estamos num outro momento desse tipo. Nós estamos vivendo um momento em que o país sente que alguma coisa tem que ser feita para nós reengatarmos com um futuro melhor para todos. Ninguém sabe muito bem ainda o que fazer, como é. Não quero me referir, nem dar tempo, o Sérgio não deixa, a detalhes, mas as manifestações populares de junho, julho, são um sintoma curioso, porque não são manifestações dirigidas contra A, B ou C. Esse partido, aquele governante, é mais geral do que isso. É uma espécie de mau humor. E esse mau humor vem junto de algo mais preocupante, um certo rancor. Queimam-se ônibus, amarram-se pessoas num poste porque roubaram e se faz justiça por conta própria. Bom, isso tudo é uma espécie de, o que se dizia no passado, na Europa, malaise, um mal-estar. Há um mal-estar no país. Esse mal-estar não deriva de que não tenha havido progresso. Houve progresso em muitos setores. Houve acesso à educação, acesso à saúde, mas não basta a qualidade. Para sintetizar numa frase, o nosso futuro depende do salto da quantidade para a qualidade. Isso é que as pessoas desejam, melhor qualidade de vida, melhor qualidade do transporte, da mobilidade urbana, melhor qualidade do meio ambiente, melhor qualidade do atendimento à saúde, melhor qualidade na educação, qualidade. É uma coisa difícil de ser feita. E sente-se também que o Brasil precisa se reengatar com o mundo pós-crise. Não vou entrar em detalhes, nem vou fazer referência ao que foi feito nesses últimos 20 anos. A história não se faz num só momento, não é um só governo. Eu não tenho a mesma visão de outros que imaginam que a história começa com eles. A história não começou conosco. A história do Brasil é longa. E nós aprendemos até com os fracassos de outros planos. Muitos que trabalharam no Plano Real trabalharam em outros planos que não deram certo, aprenderam, entendendo por que não deram certo. Houve muito esforço anteriormente feito. Nós fizemos outros esforços, os que me seguiram fizeram outros esforços também, mas nós estamos num novo momento em que alguma mudança mais profunda vai ter que ocorrer. E essa mudança, por isso eu me referi no início aqui, não é tecnocrática, não é simplesmente dizer o que eu vou fazer com a infraestrutura. Todo mundo sabe que a nossa infraestrutura não está funcionando bem. Não precisa ser nenhum gênio para isso. E já se sabe uma porção de coisas, mas a mudança é uma mudança mais profunda. Nós temos que entender que o mundo mudou também e que nós temos problemas que enfrentar muito grandes e que o país está um pouco na dúvida sobre se seremos capazes ou não de dar esse passo maior. Só para pegar um exemplo, toda a parte energética. Não quero me aproveitar de um mau momento do governo atual para dizer petróleo, Petrobras. Não, é mais grave do que isso. Como é que nós vamos definir a matriz energética? Como é que nós vamos compatibilizar a matriz energética com a sobrevivência do planeta, com as questões do meio ambiente? Onde é que nós vamos fazer nossas apostas? Por outro lado, de que maneira o Brasil vai participar dessas transformações do mundo? Nós estamos sempre uma certa indecisão
nós somos ocidentais ou não? Até que ponto somos ocidentais? Agora mesmo, não quero me referir a coisas conjunturais. Nós ficamos, parece que, amarrados, com medo de dizer que o que nós somos, democratas, liberdade, que isso é bom, e que nós devemos pregar isso aos nossos amigos do continente. Ficamos paralisados, não sabemos muito bem de que lado nós estamos. Isso tem que ser resolvido. E isso, para ser resolvido, vai precisar, de novo, de um esforço que não é de uma pessoa, mas é de uma confluência de vontades e que leve a uma mudança de disposição anímica das pessoas. O Plano Real foi possível de ter, enfim, êxito, na medida que a moeda continua sendo a mesma. Quantas pessoas no mundo podem dizer, nós criamos esta moeda? Poucas. Nós criamos uma moeda. Mas esse nós, não é nós, eu, a equipe econômica, é mais do que isso. O país percebeu que era necessário ter uma moeda. Nós estamos vivendo um momento parecido com esse. Está faltando, por enquanto, que se surge uma situação na qual uma liderança, e não é uma pessoa, me refiro à liderança em termos mais amplos, uma confluência de visões permita que exista um caminho que se pode dizer, é por aqui que nós vamos. Os próximos 20 anos, os 20 anos depois do Real, nós estamos de novo necessitados de um salto. E quem sabe na reflexão, eu vou parar por aqui, que a reflexão que vai ser feita hoje, pelos que nos ajudaram a fazer o Plano Real, seja um começo, sem pretensão de monopólio, que no mundo de hoje as ideias, muita gente tem ideias semelhantes, e o que vai ser importante é a capacidade de juntar, a capacidade de mostrar que nós podemos juntos fazer mais coisas, e que nós não podemos continuar pensando nós e eles. Nós temos um desafio que é muito grande, e esse desafio muito grande, que é de realmente inserir o Brasil no mundo pós-crise, e com outras crises que nós estamos vendo se montarem no horizonte, esse mundo vai exigir que certas linhas fundamentais sejam sustentadas pela opinião pública e nacional. Não é só a opinião publicada, mas para que as pessoas entendam. E precisa de falar, precisa de voz. Eu espero que agora, nos debates que vão se suceder esse ano, que é um ano propício a isso, que é um ano eleitoral, e, portanto, os meios de comunicação se abrem mais a certas questões, seja possível, sem o exclusivismo de que esse ou aquele, mas seja possível reformular para que um caminho para que o Brasil sinta como sentiu no momento do que nós fizemos do Plano Real, por aqui nós vamos. Eu espero que, no decorrer desse dia, pelo menos algumas ideias surjam ou sejam consolidadas para que nós possamos dizer isso. Meu Deus, valeu a pena esses 20 anos, mas nós temos muitos desafios e nós temos força para avançar os próximos 20 anos com a cabeça erguida. Muito obrigado a vocês todos.